né? Nessa hora que o pastor fica só. Quem está praticando, quem está afiado, a irmã Regina está afiada lá. A irmã lá também está afiada, glória a Deus. O celularzinho é fácil, né, filho? Aí é doido, rouba ajuda nessa hora, né? Certo. Amém, meninos? Vamos ler então esse versículo da palavra do Senhor, é só um versículo. Diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Eu vou ler de novo. A palavra diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Glórias a Deus. Amém? Pode fechar a tua Bíblia aí, que nós só vamos comentar sobre esse versículo, porque Oséias deixou um segredo para nós. Ele nos ensinou que a vida com Deus é sobre uma continuidade, não é uma coisa parada, não é algo só para hoje, é um prosseguir, é um caminhar, é um avançar, é um romper, é o Deus de coisas novas que a Rita adorou aqui essa noite. Amém? Então é prosseguir e conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Então não se trata de conhecer a Deus um dia, mas é de seguir conhecendo sempre, dia após dia. Amém? E nós queremos viver isso aqui em nossa igreja, nós queremos viver essa palavra em nossa igreja, nós queremos despertar o desejo em nossos corações, no meu e no seu coração, de conhecer ao Senhor dia após dia, conhecer e prosseguir em conhecendo ao Senhor. Amém, queridos? É isso que Oséias quer dizer para nós essa noite. Nesse texto fica claro a necessidade nossa de buscarmos ao Senhor todos os dias. Nós temos um evento aqui extraordinário chamado Encontro com Deus. É bom, né, gente? Vocês foram nesse último, não foram? É extraordinário, né? Conhecer um pouco mais do Senhor na intimidade é muito bom, mas é só isso? Tem muitos que foram no encontro, que já começaram sentando aqui, depois sentam na segunda, sentam na terceira, se tivesse a quarta, senta ali na quarta. Por quê, gente? Porque conheceu algo do Senhor, uma intimidade com o Senhor, viveu um sobrenatural com o Senhor, mas aí limitou aquilo ali. E a palavra em Oséias diz assim: conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, nós temos vivido aqui cultos maravilhosos nesse ano assim aqui em Peruíbe. Mas nós já vivemos mais fundo, né, pastor? Alexandre também já, gente. Se uma árvore contasse, né, Alexandre? Eu estava lá, né? Então assim, nós não podemos nos contentar com isso que tem acontecido em nosso meio, que já é uma bênção, meu Ricardo, que já é uma bênção. Mas quando Oséias essa palavra para nós, conheçamos e prossigamos, é porque o Senhor tem mais para nos dar, o Senhor tem mais para nos mostrar, o Senhor tem mais para nos moldar, e o Senhor tem mais para nos usar. Aleluia. Então a palavra é: conheçamos e prossigamos. E nós não temos que nos contentar com essas chuvas temporãs, como ele diz aqui em Serôdias, com respingos. Por mais que você pratique o devocional, já tenha intimidade com o Senhor, eu quero te desafiar nesse início de ano. Deus tem mais para você viver nele. Glória a Deus. Deus tem mais para nós vivermos nele. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, o nosso Deus é Deus de coisas novas. E eu comentei com a Ivonete, a pastora Josi, nessa manhã: eu estou animado, porque eu estou sentindo coisas novas chegando em nossa casa. Começa com a Andressa, tem mais coisas aí que nós vamos revelando já para vocês. Então assim, e eu sei, queridos, que nós vamos ver sinais de Deus nessa casa. Eu oro para isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe?
Não é naquele momento ali do encontro com Deus, ou de um momento no particular em oração, que Deus, eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, eu já tive águas mais profundas, e eu preciso voltar neste lugar. Porque às vezes você chega até ali, e é uma glória, e é algo extraordinário, e de repente você se conforma com aquilo, e Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, ei, eu tenho algo maior para a tua vida. Não se contente com gotas, eu tenho chuvas de verdade para trazer em sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e é isso que eu quero tratar conosco essa noite. Sabe, amados, crer que há um só Deus, tem muitos que acreditam. Ainda falei, não está aqui, então não vou falar o nome. Ainda para uma mãe ontem, que nós estávamos visitando nossa casa ontem, tomamos um café gostoso, alinhamos o coração dela com o Senhor, e ela tem um filho que fala assim, mãe, eu não quero nada com a igreja, mas eu creio em Deus. Falei, olha mãe, infelizmente isso é pouco, porque lá em Tiago fala assim, você crê que há um só Deus? Até os demônios creem e eles estremecem, tremem. Então só crer é pouco, amados. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, saber que é um Deus, isso é bom, maravilha, mas é só o início. O prosseguir, que é uma vida em Deus, uma santificação, num alinhamento, numa edificação, um certo que nós temos que fazer diariamente. Então a palavra essa noite é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor quer se mostrar para você na intimidade essa noite. Você crê nisso, igreja? Queridos, e quando fala isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é sobre constância e intensidade. Tem pessoas que são constantes, mas é aquele constante morno. E tem outros que já são intensos, mas é aquela intensidade como fogo de palha, sabe? Acabou o fogo. Nós temos que equilibrar essas duas coisas em nossas vidas, e nessa igreja nós temos que viver a intensidade e a constância. Isso é o que Deus quer de nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor na intensidade e na constância. Porque quando a palavra de Deus diz assim, Marcos, um dos mais importantes mandamentos da palavra do Senhor é esse: ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. É isso? É intenso, amados. Não ame ao Senhor teu Deus com medida metade, um terço ou 75%. A palavra diz: ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então é intenso, é constante, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É isso que ele diz para nós. Essa intensidade que ele quer de nós, essa constância que ele quer de nós, e nós vamos viver isso no nosso igreja em nome de Jesus. Conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Sabe, amados, um dia Abraão ouviu Deus, e Deus disse para ele, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, falou assim: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um monte que eu lhe mostrarei. Amados, Abraão era um servo exemplar. A maioria de vocês conhece essa história. E viu a ordem do Senhor: eu, no coração de um pai, o teu único filho, e sacrifica a mim em tal lugar. E Abraão ouviu a voz do Senhor. Na madrugada preparou o menino, preparou o jumento, e a história vocês conhecem. E ele partiu para aquele lugar que o Senhor mostraria. E demorou 3 dias de viagem. Abraão foi porque ele era um servo que vivia a constância e intensidade com Deus, mas era fácil? Não era. Mas ele era um servo fiel. Por isso foi constado na palavra como o pai da fé. E ele foi. 3 dias de viagem, chegou até o lugar que o Senhor o indicou. E quando chegou naquele lugar, durante o percurso, Abraão continuou prosseguindo e conhecendo. Ou você acha que ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou, Era o único filho dele da velhice, da promessa do Senhor. Houve dúvidas, houve dor, houve angústia.
como nós passamos por isso também. Servir ao Senhor, amados, não é só um mar de rosas, não são só flores, não são, mas tem uma coisa: a esperança daquele que serve ao Senhor verdadeiramente, que conhece e prossegue conhecendo ao Senhor, ele não morre, ele não desiste. A esperança que ele sente é real. Aleluia. A tempestade pode estar assolando lá fora, mas aqui dentro tem calmaria. Aquele que verdadeiramente conhece e prossegue conhecendo ao Senhor. E Abraão andou esse percurso de 3 dias, com aquela palavra de Deus no seu coração, mas ele continuou, conheceu e prosseguiu conhecendo. 3º dia, diante daquele monte, ouve novamente a voz do Senhor para Abraão. Gênesis capítulo 22 e 12, diz assim: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Queridos, o que eu quero que você entenda essa noite com essa palavra: conhecer e prosseguir conhecendo. A primeira orientação de Deus para Abraão foi a qual, irmãos? Mate, não foi isso? Mate o seu único filho. Mas logo em seguida, 3, 4 dias depois, ele conheceu e continuou, prosseguiu conhecendo ao Senhor. Outra nova ordem para Abraão: não mate, conheci o teu coração, e eu vou prover um cordeiro neste lugar. Amém, queridos? O Deus que provei estava lá. Amém? O que eu quero dizer para você essa noite: tantas vezes nós temos matado coisas em nossas vidas que Deus nos mandou preservar, simplesmente pelo fato de termos ouvido Ele lá atrás e termos parado de ouvir. Já pensou, irmão Alexandre, se Abraão tivesse ouvido só a primeira ordem e não tivesse prosseguido? Amém, igreja? Vocês podem entender essa palavra essa noite? Você já pensou a consequência que teria na continuidade se Abraão não tivesse prosseguido em ouvir ao Senhor? Se ele tivesse os ouvidos agravados só na primeira ordem, a ordem era matar. Mas ele caminhou esses 3 dias falando com o Pai: eu estou indo por obediência, meu coração está dilacerado. Olha, eu estou indo morrer junto com meu filho neste lugar. Era o filho da promessa, já com quem deu errado, mas eu estou indo. Ele conhecia e prosseguiu conhecendo. Então veio uma nova ordem para ele. Sabe por quê, amados? Esse mesmo Deus que faz decreto é o Deus que muda decretos em nosso favor. E o que nós temos com isso, amados? Ele é Deus, Ele faz decretos e Ele tem poder de mudar decretos. Ele é Deus. Ele é Deus, simplesmente Ele é Deus. E é importante você entender isso essa noite. Olha só, semana passada ele ouviu. Talvez você ouviu alguma coisa no mês passado, talvez no ano passado, que te fez parar. Talvez você ouviu uma ordem diferente do que você gostaria de ouvir, uma sentença diferente daquela que você queria ouvir, e você parou nela. E Oséias vem falar ao teu coração e ao meu essa noite: prossiga em conhecer a voz dele, porque Ele é um Deus que muda decretos. Ele é um Deus que muda decretos. E a notícia que foi do mês passado, do ano passado, do ano retrasado, pode ser mudada se você prosseguir conhecer o Senhor. Aleluia! Precisamos ouvir a sua voz hoje. Deus estava nos ensinando algo. Ouça, mas continue ouvindo. Ouça a voz do Senhor, mas continue ouvindo. Não pare nisso. Não se afaste do lugar da intimidade nem por um segundo. Isso pode custar caro a sua vida e a vida daqueles que estão próximos a vocês. Queridos, tem mais uns 2 lugares que eu só marquei aqui o versículo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. O
próprio Davi, ele conhecia o Senhor, era um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus diz. E de repente se levantou um povo, os filisteus, contra ele numa grande guerra. E ele andava na dependência do Senhor. E ele consultou o Senhor: Senhor, porventura eu posso ir de encontro com os meus inimigos? O Senhor falou para ele: vai, porque eu sou contigo. Houve uma ordem para ele, houve um decreto. E Davi foi de encontro com aquele grande exército poderoso dos filisteus, que era maior do que o próprio exército dele. E ele venceu de uma tal forma, amados, que ele chegou da batalha com tanta vitória, com tantos despojos, que ele falou assim: hoje eu venci os meus inimigos, como se rompe águas. Experimenta passar uma espada, uma faca dentro da água, gente. É mole, mole. Isso foi o que ele falou de tão abençoado que eles foram pelo Senhor nessa batalha. E diz a palavra de Deus, depois você lê na tua casa, lá em 1 Crônicas, capítulo 14, em diante, que passou um tempo, levantou-se outro exército do mesmo povo, filisteus, e no mesmo lugar, no vale dos Refaíns, a mesma nação, os mesmos inimigos, não aqueles que morreram, mas da mesma nacionalidade deles, se levantaram no mesmo vale dos Refaíns. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ouvia a voz de Deus, mas prosseguia ouvindo a voz de Deus. Diz a palavra que ele foi de novo consultar o Senhor, e a ordem do Senhor foi diferente da primeira. Não, Davi, você não vai de encontro com eles, você dá a volta por detrás das amoreiras e fica aguardando. Quando você escutar um estrondo de marcha sobre as copas das amoreiras, aí você parte de encontro com seus inimigos, porque eu vou na tua frente para te dar a vitória. Amados, e se Davi só tivesse conhecido, Patrícia, e não tivesse consultado ao Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor e falado assim: eu sou bom, eu vou nas minhas próprias forças, porque Deus já falou comigo 2 anos atrás. Querido, será que ele teria tido vitória? A gente não sabe. Ficou interrogação na tua e na minha mente. Mas Davi conheceu e prosseguiu em conhecer ao Senhor. A importância de nós buscarmos intimidade com esse Deus, buscarmos orientação com esse Deus, até nas pequenas coisas, naquilo que você acha que você é capaz. Consulte ao Senhor, conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quando se lembra aqui de Ezequias, gente? Ezequias teve um decreto sobre a vida dele de morte. Deus levantou um profeta chamado Isaías e falou: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá. E o profeta Isaías saiu ali do palácio do rei Ezequias, e o rei Ezequias, diz a Bíblia, que ele se voltou para a parede e falou: Senhor, tu tens visto a minha fidelidade, como eu tenho andado na tua presença, como eu tenho te servido na verdade. E diz a palavra do Senhor que antes do profeta sair do pátio do palácio, ele voltou para mudar o decreto de morte sobre Ezequias e falou: olha, Ezequias, o Deus que você serve, Deus se ouviu a tua oração. Filhos, olha a importância de você conhecer e continuar conhecendo a voz do seu Deus. Esse Deus que deu um decreto de morte, ele levanta o mesmo profeta e fala: volta lá, Isaías, porque a oração do meu servo chegou à minha presença. Eu quero mudar o decreto que havia sobre ele, acrescenta 15 anos de vida para ele dar. Queridos, olha a importância de nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo ao Senhor. Vocês estão entendendo, igreja, o que Deus está falando aos seus corações essa noite? Eu já estou caminhando para o encerramento dessa palavra. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que muda decretos. Ele só quer que você prossiga, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Mas tem uma coisa: cuidado com distrações. Cuidado com distrações, porque Satanás é muito bom nisso, em distrair, para que você não prossiga em conhecer o Senhor. Cuidado com distrações, foque em conhecer a Jesus e a sua vontade. Priorize aquilo que é a prioridade nos céus, amados. Nós temos que entender o que diz em Mateus 6, tanta gente ouve, tanta gente fala, a gente lê quadros: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos priorizar as coisas de Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Eis que Deus quer para nós. Deus é um Deus que muda decretos e sentenças sobre a tua vida, palavras de maldição sobre a tua vida. Deus muda isso. Ouça a voz do Senhor.
aleluias. E a vida eterna é essa: conheçam a Ti, ó Deus, como o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Sabe, amados, finalizando aqui, quando aqueles discípulos foram pescar e passaram a noite inteira pescando, e voltaram desiludidos porque não tinham pescado nada, e quando chegaram diante de Jesus, houve uma nova ordem para eles: volte ao mar e lance a rede novamente. Eu não sei quantas vezes você tem lançado a sua rede, eu não sei quantas vezes você tem se chateado e tentado do teu jeito, mas o Senhor está dizendo: lança de novo, vou fazer algo novo. Está marcado aqui, ó. A Rita cantou aqui hoje. Vou fazer algo novo. Eu sou especialista em abrir rios do ermos e caminhos do deserto. Amados, conheça esse Deus e prossiga conhecendo Ele, amém? Vamos ficar de pé. Eu preciso encerrar essa palavra sem chegar